Gostaria de convidar com muito carinho a desembargadora Inês Virgínia Prado Soares, que é uma querida amiga, companheira do Instituto Direito por um Planeta Verde. A doutora Inês Virgínia é desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É importante salientar que ela também já foi nossa colega, porque entre 1997 e 2018 ela integrou o Ministério Público Federal. A Inês Virgínia é mestre, doutora em Direito pela PUC, tem muitas obras publicadas sobre patrimônio cultural, sobre o direito das mulheres, tem uma obra recente sobre justiça e a questão das mulheres, o que rendeu uma série de eventos que foi sensacional. Enfim, a Inês Virgínia também sobre patrimônio cultural e imaterial, tem vários livros publicados. Então, Inês, eu queria te agradecer muito por tu teres aceito esse nosso convite e queria, então, te passar a palavra de imediato. Boa tarde a todas e todos, agradeço imensamente o convite da amiga e parceira de projetos, Annelise Steiler, cumprimento meus companheiros de mesa, o secretário Gunter, que inaugura esse evento com uma fala brilhante, difícil falar depois do senhor, vou tentar trazer algumas questões jurídicas, doutor Daniel, que abriu esse evento, fiquei muito animada em ouvir todas as ações e toda a atuação do Ministério Público nessa temática de patrimônio cultural e também do patrimônio cultural imaterial. Porque o patrimônio cultural material está ali à vista da gente e exige, ele grita mais por socorro do que o patrimônio cultural imaterial, mas muito importante pensar nessa estrutura dos sistemas municipais de cultura, porque isso é um papel que talvez nem seja o papel do Ministério Público enquanto ator judicial, mas como mediador e como como aquele ator que fortalece a comunidade e que, ao mesmo tempo, provoca as instituições para atuarem. Então, é super importante esse papel e é algo uma atuação que é invisível, né? Aquele trabalho, eu fui procuradora da República há muitos anos, é aquele trabalho que dá um trabalho danado, e quando a gente vai botar na estatística, não conta quase nada, né? Então, é muito importante de ser feito. Eu acho que aqui eu me dirijo mais aos colegas, promotores e procuradores, os membros do Ministério Público, do que ao público em geral, porque quando a gente fala em estatística, fica parecendo tão uma bobagem, mas é a prioridade, é a escolha dos temas que nós vamos trabalhar, e trabalhar com temas que não rendem números é um desafio, é difícil, porque quem trabalha com esses temas tem que também trabalhar com os outros, porque é cobrado por isso, né? Eu, enquanto o doutor Gunter falava, eu fiquei pensando na questão antes de entrar no tema da economia criativa, do entretenimento, anotei aqui do entretenimento e do patrimônio imaterial, e como ele começa antes de ir para os grupos minoritários e para as pessoas pretas e para as pessoas que precisam mais das políticas culturais, como ele fala antes dessa sociedade do espetáculo, né? E é interessante falar sobre isso, porque é exatamente esse o local de tensão quando a gente fala do patrimônio imaterial, porque os saberes e as práticas culturais geralmente são locais de resistência, e nem sempre eles têm esses elementos esperados pela sociedade do espetáculo, nem sempre eles querem ser esse produto de espetáculo. Muitas vezes, os mestres do saber, de algumas práticas, ou então aquela comunidade que faz aquela prática, ela faz porque é a identidade dela, é a vida dela, é o modo dela ser. E esse é o grande desafio quando a gente leva essa discussão para uma seara
pública e para a institucionalidade, para a institucionalização, para a patrimonialização. Muitos patrimônios não querem, muitas comunidades não querem patrimoniar ou patrimonializar seus saberes, ou querem, mas não conseguem se adaptar a aquelas formalidades que são exigidas, né? Então, é um grande desafio. Por fim, a última questão, enquanto o secretário falava, a Unesco, desde ele falava das cidades, da economia criativa, da necessidade das cidades oferecerem, os serviços e o turismo têm uma ligação muito forte com o patrimônio material, tanto o patrimônio cultural, tanto material, claro, as cidades precisam ser bonitas e ter alguma história para contar em sua materialidade, como o patrimônio imaterial. E, nesse sentido, a gente, na área jurídica, estuda muito pouco e pensa muito pouco nisso, na ligação do turismo com o patrimônio cultural. Talvez não haja ainda tanto conflito em relação a isso, e simplesmente, muitas vezes, as cidades deixam de ser visitadas, perdem turismo, e isso fica dissociado. São dois temas que a gente trabalha de forma muito separada, né? Aliás, a gente trabalha pouco com a questão do turismo, longe das relações de consumo, né? No âmbito do Ministério Público, do Judiciário, não chega nada nesse ponto para a gente, como litígio. Mas a Unesco cria, em 2004, uma rede de cidades criativas. Essa rede tem por objetivo a cultura e a criatividade como fatores estratégicos para o desenvolvimento urbano sustentável. Essa rede, atualmente, em 2019, o Brasil conseguiu a 9ª e a 10ª candidatura, vencer a candidatura. Então, atualmente, o Brasil tem apenas 10 cidades inscritas nessa rede de cidades criativas. Essa rede de cidades criativas é mais um aporte para o desenvolvimento do turismo, né? Mas ela é baseada em 7 componentes, ela tem 7 categorias que estão muito ligadas ao patrimônio cultural, principalmente imaterial, que é o artesanato e o folclore, a mídia, cinema, o design, a gastronomia, a literatura e a música. Então, as cidades podem se candidatar e concorrer nessas categorias. E é interessante porque as 10 cidades brasileiras são Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Florianópolis, Paraty, João Pessoa, Salvador e Santos. E aí vocês vejam, Santos, por exemplo, está inscrito na categoria cinema, João Pessoa está na categoria artesanato e folclore, e talvez as próprias pessoas que moram em João Pessoa, talvez não saibam disso, e não explorem tanto isso, inclusive na perspectiva do turismo. Olha, a minha cidade é a cidade inscrita entre as 180 cidades que estão inscritas nessa rede mundial, ela é a única inscrita, João Pessoa é a única inscrita nessa categoria, artesanato e folclore. Então, a gente vê que nessas inscrições, e aí eu vou entrar na questão do registro, eu estou falando isso, porque todas as inscrições e institucionalização e formalização da importância de um patrimônio, de um saber, elas precisam da vontade do poder público. Certamente, o município de João Pessoa se preparou bem essa candidatura e conseguiu o êxito. Estou dando esse exemplo, como o município de Santos também, porque Santos não é um polo de cinema, aliás, é considerada, a cidade que está inscrita como na categoria de cinema, mas talvez, se você perguntar para a maioria dos brasileiros qual a cidade que você acha que é um polo de cinema, não seria
Santos, né? Eu não pensaria em Santos, mas você vê que as prefeituras preparam as candidaturas, e isso acontece com todas as candidaturas relativas ao patrimônio cultural, material e imaterial. Foi agora, recentemente, há uma semana, 10 dias atrás, foi bem comemorado a candidatura do Parque Bulemax, né, onde ele morava e onde ele desenvolvia as experiências de paisagismo, de mistura de plantas e um complexo caracterizado pela riqueza da paisagem, foi inscrito como Patrimônio da Humanidade pela Unesco na categoria paisagem. Então, agora o Brasil tem 23 patrimônios inscritos nessa categoria. Mas isso depende de uma vontade do poder público e de uma organização para levar a candidatura adiante e para concorrer com se cumprir vários requisitos e para concorrer com força de se conseguir ser registrado. Eu vou fazer um último comentário ainda. Eu estou parecendo a debatedora do secretário Gunter, mas quando ele falava que as pessoas negras não tinham acesso o que a gente chama alta cultura, vou botar alta cultura bem entre aspas, que é as músicas clássicas, a espetáculos mais refinados, que exijam uma leitura maior, um conhecimento maior de literatura, ou esse tipo da música erudita mesmo. E tem uma decisão uma ADI que foi julgada pelo Supremo em 2006, que eu gosto bastante, e por coincidência, por isso que eu vou falar, antes de começar a exposição, porque foi exatamente uma ação de inconstitucionalidade de uma lei estadual do Rio Grande do Sul. Essa lei estadual instituía um polo de música erudita, e a Procuradoria do Estado entra com ação questionando a constitucionalidade dessa lei, porque não havia previsão orçamentária, e essa matéria seria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. E nesse voto, claro que a jurisprudência do Supremo é reiterada, no sentido de que leis assim são inconstitucionais, você não pode prever um serviço, um gasto, sem dotação orçamentária, e matérias que são privativas do chefe do Poder Executivo. Mas, nessa discussão dessa ação declaratória de constitucionalidade, há uma posição, ela foi relatada pelo ministro Gilmar Mendes, mas há uma posição muito interessante do ministro Carlos Brito, que ele traz assim, olha, essa lei, ela não cria nada, ela cria um prêmio, ela pode ficar aí, ela não está gastando dinheiro algum, e ela serve de estímulo, eu até anotei, ela serve de estímulo, de iniciativa, se não para esse governador, que não concorda com essa lei, tanto que a Procuradoria entra com a ação, questionando a sua constitucionalidade, mas serve para outros governadores. E aí ele fala uma frase, na cultura, a gente precisa trabalhar com expectativas e com futuro. Então, na opinião dele, no voto dele, ele diverge apesar da clara jurisprudência, dos precedentes todos do Supremo, ele diverge para considerar que, nesse caso, essa lei não era inconstitucional, a lei que criava esse polo estadual de música erudita. Né? Então, é interessante. Foi de 2006 e, realmente, não sei se depois teve outra lei, se vocês têm esse polo aí. Eu vou entrar agora especificamente no tema do registro dos bens culturais, mas Annelise, você vai controlando o meu tempo, tá? Eu acho que eu tenho 35 minutos, né?
O registro de bens culturais, ele surge a partir da Constituição, que no artigo 216, parágrafo 1º, eu vou ler, eu estou lendo aqui do celular porque eu tive que mudar minhas câmeras. Ele estabelece que o poder público, em colaboração com a comunidade, promoverá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de aquartelamento e prevenção. Esse parágrafo 1º do artigo 216, ele muda a lógica anterior de proteção dos bens culturais. Geralmente, quando a gente pensava em proteção dos bens culturais, antes da Constituição, vinha logo à cabeça o tombamento. Ou, claro, outras formas de acautelamento sempre existiram, né? Mas o tombamento era o instrumento que a gente tinha para proteger os bens culturais. E o tombamento é um instrumento muito ligado à materialidade, ao bem cultural construído, ao bem cultural material, que tenha uma forma ali que você possa proteger aquele formato. E já na Constituição, e agora ainda mais, a gente vê a importância do significado daquele bem, dos outros valores da memória que aquele bem traz, com todas essas discussões agora de queima de estátua, de ressignificado dos monumentos em espaço público, a gente vê isso muito forte. Mas isso sempre existiu também em relação aos bens construídos. O secretário falava do grande número de terreiros existentes, né? Eu acho que é em Porto Alegre, eu não sei se é no Rio Grande do Sul, uma decisão de tombamento do terreiro em 1984, do terreiro Casa Branca, foi um dos sinais para que se visse que o instrumento do tombamento só não cabia, já precisava se pensar em outras formas. Por quê? Porque geralmente os terreiros não são locais com excepcionalidade, com beleza arquitetônica, eles são locais que eles merecem, quando merecem ser preservados, eles são preservados pelo sentido que eles têm, pelo valor afetivo, por outros elementos imateriais. E nesse caso, se tomba esse terreiro, uma casa branca, sem qualquer beleza ou excepcionalidade, mas se começa a pensar que aquele instrumento não é suficiente. Até porque toda a jurisprudência, a gente tem que lembrar que o tombamento é um instrumento criado em 1937 e há uma jurisprudência já consolidada no sentido de que não existe tombamento de uso. O bem é tombado pelo seu valor ali material, pela beleza que ele porta, pelos elementos arquitetônicos, pelo tipo de material usado, mas não você pode tombar, por exemplo, uma igreja e transformá-la, usá-la para ser uma boate, por exemplo. Você pode tombar, como era o caso do Cine Belas Artes de São Paulo, tombar um cinema e ele virar uma loja de departamento. Então, não existe tombamento de uso. Isso a gente pode discutir, e eu acho que essa jurisprudência sobre o tombamento decorre muito do valor que a propriedade privada sempre teve e de toda a proteção jurídica e jurisprudencial em torno da propriedade privada. Até hoje é difícil discutir o valor social da propriedade, o valor, o interesse público que há, a função pública da propriedade. Nos casos concretos, a gente consegue desenvolver isso muito bem em textos, mas a função social da propriedade é algo que, nas situações concretas, ela tem
aí uma construção de pelo menos um século, um pouco menos, mas muito forte no sentido de que a propriedade privada, e tem que ser mesmo, não estou dizendo que a propriedade privada não tenha que ser protegida, isso é um direito constitucional, né? Mas há casos em que essa propriedade, ela tem, e eu digo propriedade privada não só da pessoa privada, mas também propriedade de entes públicos, né? E que tem função, que tem um interesse público ali, e eles são afetados para o interesse público, como, por exemplo, o patrimônio arqueológico, mesmo que eles sejam propriedade da União, eles nunca podem ser vendidos, mesmo pela União, porque não há uma desprivatização do patrimônio arqueológico, porque a propriedade não interessa, a dominariedade não interessa. Mas eu vou voltar aqui ao tema. Então, a Constituição cria, dentre essas novas formas de proteger o patrimônio cultural e material, o registro. Em 2000, o decreto 3351, que completa, aliás, hoje, 21 anos, hoje é o aniversário do decreto 3351, ele regulamenta esse parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição e disciplina o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui o patrimônio cultural brasileiro, e também cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que, por sua vez, foi regulamentado pela Portaria 200 de 2016. Esse decreto, ele é um decreto muito simples. Eu ouvia hoje um podcast com a professora Cecília Londres, que ela faz uma recapitulação da criação e da redação desse decreto, e ela diz ela ressalta, a professora Cecília Londres, que quando esse decreto foi criado, ainda não tinha a convenção da Unesco, né, que só surge 3 anos depois. Então, foi muito criada a partir das experiências que existiam no Brasil de necessidade de proteção do patrimônio cultural e material. Então, eles disseram, vamos criar um decreto simples, com poucos artigos, e os órgãos culturais vão se ajustando a partir dos casos práticos. E foi isso que aconteceu, tanto que essa portaria que regulamenta o decreto, já teve outra portaria antes, mas a atual é de 2016, é a portaria IFAM 200 de 2016. Mas o que seria o registro? Eu trago aqui um conceito do Rodrigo Vieira, um conceito que ele apresenta no livro Patrimônio Imaterial, um livro que eu fui uma das coordenadoras, saiu esse ano pela Letramento, e o Rodrigo Vieira traz um conceito que eu gosto bastante, porque eu acho que resume bem. Ele diz, o registro é um mecanismo administrativo de salvaguarda do patrimônio cultural e material decorrente de procedimentos infralegais, no qual o poder público, mediante ato declaratório de inscrição em quaisquer de seus livros, e garantida a participação comunitária, identifica, reconhece e valoriza expressões, manifestações, saberes, celebrações e lugares de referência cultural para quaisquer grupos formadores da sociedade brasileira, dentre outras maneiras de exprimir a diversidade e o pluralismo dos bens materiais nacionais, com a finalidade de garantir a sua continuidade histórica e promover a sua transmissão intergeracional, difusão e sustentabilidade por meio de políticas culturais. Na verdade, o Rodrigo resgata também a definição, os requisitos para o registro, que há no decreto 3351, e é interessante a gente deixar logo fixado a questão da continuidade histórica e da sustentabilidade. A continuidade não significa que um patrimônio cultural e material registrado, ele está engessado. Não, ele
ele vai se aperfeiçoar, ele vai mudar ao longo, com as outras gerações, com novas técnicas, ele não fica ali engessado, você não engessou um saber ou uma prática naquele momento. O essencial, claro, que permanece, mas quando você fala de continuidade, você abre espaço aí para mudanças, para adaptações tecnológicas, para maior segurança na prática, né? Então, para adaptação, inclusive de questões sociais, éticas, você usava sempre um animal, de repente, se o animal pode ser substituído por uma máquina, isso não prejudica a essência da prática, você adapta. Se uma prática as mulheres não podiam ser participantes, se com o tempo, se as mulheres podem participar, você aceita as mulheres ali também naquela prática. Se, no caso está um caso muito interessante do teatro de bonecos, que o tipo de fala dos bonecos tinham muitas piadas machistas, ou muitas falas que incentivavam a violência contra a mulher, um boneco batia na mulher. Houve uma discussão muito interessante sobre isso. Olha, se sempre fez desse jeito, a gente não aceita mais esse tipo de prática. As próprias pesquisadoras e as bonequeiras se posicionaram dessa forma no plano de salvaguarda. Então, eu vou falar um pouquinho disso, e isso está dentro da continuidade. Isso é importante para a gente pensar quando a gente fala. Annelise me diz que há uma discussão incipiente, né, sobre a necessidade de se proteger as práticas e saberes e as relações existentes dentro do mercado. O mercado a estrutura material já é tombada, e é importante pensar na continuidade e talvez em algumas, e saber que a continuidade aceita adaptações, né? E aqui também eu trago outra fala do Rodrigo, que ele fala que o registro, mais do que um processo jurídico-administrativo, é um processo social. Tanto o reconhecimento dos bens como a política de salvaguarda dependem não só da identificação dos atores e sujeitos envolvidos em sua proteção, mas da avaliação dos seus graus de relação e interação, dos interesses, conflitos e princípios de solidariedade que os regem. Como instrumento de reconhecimento do valor cultural de um bem material, ele é, antes de tudo, uma ferramenta para o exercício do direito das comunidades e dos grupos tradicionais ao seu próprio patrimônio, além de balizador das ações do poder público no campo das políticas sociais e culturais, servindo igualmente de limitador a terceiros. E aí o Rodrigo cita o Marcos Paulo Souza Miranda, no seu livro de 2006. O Marcos Paulo, no mês passado, acabou de lançar um livro novo sobre patrimônio cultural, que é de leitura obrigatória para todos que atuam na área, mas essa citação ainda é do livro de 2006, do Marcos Paulo, quando ele diz assim: a proteção que o registro é capaz de oferecer se materializa no reconhecimento da existência e do valor de determinada manifestação cultural. Registrar documentalmente a existência da manifestação é ato protetivo na medida em que se constitui prova capaz de dar suporte a ações que visem impedir posterior utilização indevida dos conhecimentos e das práticas envolvidas na manifestação cultural. Por que o Marcos Paulo, que é promotor de justiça, coloca essa questão do registro como um suporte para uma posterior proteção desses direitos, inclusive pelo Ministério Público? Porque no registro, o Ministério Público não pode ser parte. O Ministério Público, embora seja defensor
e titular de ação judicial e defensor dos direitos culturais das comunidades, principalmente das comunidades hipossuficientes, ele não pode ter a iniciativa de pedir o registro de um bem. Ele pode dar suporte à comunidade em momentos, mas essa decisão de pedir o registro de um bem ou tem que partir dos órgãos públicos ou da própria comunidade detentora. O Ministério Público fica de fora desse processo, embora tenha um papel muito importante, por isso, quando eu falava com o doutor Daniel, muito importante de mediador, né? Ele está ali como mediador, mas ele não tem essa iniciativa. E o Marcos Paulo deixa isso muito, muito claro na fala dele. Então, quando ele diz assim, registrar documentalmente a existência é um ato protetivo. Então, olha, se esse ato é importante, essa documentação é importante, e ela vai lhe dar ferramentas para depois, como Ministério Público, você atuar, então é importante participar desde o começo. O IPHAN, eu queria trazer para vocês que, além desse decreto 3351, tem a Convenção da Salvaguarda de Patrimônio Material, que é de 2003, e tem duas portarias do IPHAN que são essenciais para quem trabalha com o tema, que é a 299, de 2015, e a 200, de 2016. Todas essas normas, elas são taxativas em relação à premissa da participação social para a condução da preservação do patrimônio. Qual é a vantagem de se registrar um patrimônio? Eu acho que a principal vantagem, além do processo em que você além da formalização e da declaração daquele patrimônio, é o plano de salvaguarda. Então, quando você registra um patrimônio, quando a comunidade consegue envolver, consegue se candidatar e consegue atender os requisitos para que o patrimônio seja registrado, ela começa a pensar quase imediatamente no plano de salvaguarda. E naquele plano de salvaguarda, os grupos detentores ficam mais protegidos, eles ficam sempre mais protegidos. Eu tinha trazido aqui 2 exemplos, a gente tem 4, já em relação ao mercado, a gente tem 4 lugares que são registrados como patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN. Claro que o registro, além do registro do IPHAN, você pode ter registro no plano estadual e, a depender dos municípios, também no plano municipal. Mas no plano federal, a gente tem 4 bens registrados como patrimônio, como lugares, e esses bens, 2 são feiras, a Feira de Caruaru e a Feira de Campina Grande. São feiras enormes, super complexas, com vários tipos de comerciantes e com vários tipos de saberes. A Feira de Campina Grande, eu estava lendo esse texto hoje para trazer para vocês, ele foi publicado também nesse livro que eu organizei, sobre patrimônio cultural e material, que foi recém-lançado, e eles, no inventário que eles fizeram para o registro da Feira de Campina Grande, eles conseguem separar os 4 livros, o registro pode ser feito em 4 livros. Eu nem falei isso, pulei essa parte, mas pode ser no livro, eu estou procurando aqui no livro dos saberes, estou procurando os bens que foram registrados eu sei que foi a Feira de Caruaru e tem dois lugares indígenas. Então, esse registro no livro dos lugares, ele
tem respaldo na Constituição, no artigo 216, inciso 4º, que a gente usa pouco esse inciso, a gente usa mais, constitui patrimônio cultural brasileiro, aí tem obras, objetos e lugares destinados à manifestação artístico-cultural, a gente usa pouco isso como reconhecimento do patrimônio cultural, mas o decreto, quando fala no livro dos lugares, ele está falando também baseado na Constituição, no artigo 216, inciso 4º. E na feira, eu tinha trazido um pedacinho. Eu estou preocupada com o tempo, mas é isso. Eu tinha dito para a Annelise que eu ia trazer um pouco o dossiê da Feira de Campina Grande, está disponível no site do IPHAN. Eu acho que é uma boa referência, porque é mais atual, é um processo que começou em 2007, e foi até 2017, quer dizer, ele foi registrado mais recentemente, eles passaram por várias questões, inclusive um dos prefeitos de Campina Grande, por talvez não concordar com o registro, em 2011, ele faz uma tentativa de remodelação, de remodelar a feira e de organizar o espaço que é caoticamente organizado, e o IPHAN embarga essa obra, não deixa seguir. Então, há muito, dentro do processo, nesses 10 anos de registro da Feira de Campina Grande, eu acho que tem muito aprendizado lá, muito para se aprender, para se pensar no registro do mercado, e há uma experiência muito interessante no município do Rio de Janeiro, de registro fora daqueles padrões da lei do IPHAN, do decreto 3351. Eles fazem um cadastro de bens de bares, né, cadastro de botecos, e também tem um tipo de proteção da Rua Carioca, que é do comércio local, por outro instrumento que ainda não vingou, mas eles têm uma experiência muito interessante. Se vocês quiserem, eu faço um texto que tem do Mário Pragmácio, ele fez, inclusive, a tese de doutorado dele sobre essa experiência da Rua Carioca, e o que é interessante na Rua Carioca, essa experiência do Rio, que talvez se comunique de alguma forma com a questão do mercado, é que esse comércio local é um comércio secular, mas os comerciantes daquela rua, eles não tinham o imóvel, eles alugavam, eram todos locatários dos imóveis. Então, embora eles tivessem aquele comércio há muitos anos, décadas e décadas, eles não eram proprietários, e o Grupo Opportunity compra toda a rua, e diz que não vai derrubar, e tudo que ele quer realmente lucrar com os aluguéis. E aí me vem a conversa que a gente teve antes, Annelise, sobre a chegada de um novo concessionário ou de um novo proprietário, né? No caso do mercado, de um novo concessionário, e no caso do Rio de Janeiro, de um novo proprietário. Então, o Grupo Opportunity diz, não, a gente vai lucrar com os aluguéis e tal. Mas você lucrar com aluguel significa que aquela pessoa que tem aquele comércio pequeno talvez não possa mais ficar lá com aquele tipo de comércio que nem sempre é rentável, né? E aí eu volto para fechar esse ciclo, para a primeira questão que eu coloquei aqui, sobre essa questão da sociedade de espetáculo, que também tem a ver com as novas relações de consumo e com a dificuldade dos pequenos comerciantes, né? E
e você ser um pequeno comerciante que vende nessa Rua Carioca, tinha uma pessoa que fazia só chapéu, né? Para quem você vende um chapéu hoje em dia, né? Então, então, esses saberes e essas práticas culturais, muitas vezes, são locais de resistência. Vou voltar para a primeira frase que eu falei. E nem sempre eles atendem à sociedade do espetáculo, nem à sociedade do consumo, e nem querem atender. E eles precisam estar lá para nos lembrar que nem tudo é consumo, ou nem tudo é sociedade do espetáculo. Eu agradeço o convite e fico à disposição para falar mais ou tirar alguma dúvida. Muito obrigada, Annelise. Olha, parabéns, olha, que foi um presente essa aula, Inês, muito obrigada, né? Enquanto tu falava aqui, eu ficava pensando assim, justamente assim na competição entre cidades que hoje passam muito por essa cidade do espetáculo, por essa ideia da cidade mesmo se converter num lugar propício a negócios, a investimentos, e existe dentro desse contexto, muitas vezes, todo um intuito de revitalização de antigas áreas centrais, com o objetivo de atrair investimentos, e é uma preocupação no mundo inteiro a gentrificação, né? Então, a gente verifica assim, cidades, inclusive em outros países, em que, de um lado, foram feitos grandes projetos de revitalização urbana para atrair investimentos, para posicionar a cidade diante do turismo, para tornar a cidade mais atraente dentro do contexto do planejamento estratégico, mas, de outro lado, aquele pequeno comerciante, aquele que mora no lugar, ele acaba sendo expulso. E é muito interessante, assim, algumas cidades, como a cidade do Porto, quando falam em direito à cidade lá, o conteúdo desse direito passa muito por reivindicar um preço de aluguel justo. Não tanto o direito à moradia, como aqui é uma batalha mais intensa, né? O direito de morar e tal. Lá o direito à moradia reivindica o direito de se manter os aluguéis num preço justo para que os moradores tradicionais consigam continuar vivendo e tendo a reprodução da sua vida naquele lugar, né? O cidadão começa a ser expulso, né? Então, essa tua fala ela é muito interessante, acho que ela vai muito na linha assim, do que a gente tem essa preocupação, ou seja, de gerenciar esse patrimônio cultural de uma maneira sustentável economicamente, mas que não venha, daqui a pouco, a expulsar o pequeno comerciante tradicional, né?